Ótimo. Chegou também ali. Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à casa de Jesus, à casa do nosso Pai. Hoje vamos ter o nosso colega de Vermont, do centro de Vermont, Valnei Pereira, com um tema que é seja da Boa Nova, servo bom. Que sejamos todos servos bons, pelo menos que façamos essa caminhada e nós vamos trazer esta palestra que de certeza vai trazer algo novo para nós, que a gente possa beber esse alimento que viemos receber até aqui. Temos alguns anúncios também do Dia da Mãe, que vai ser em maio, no dia 11. Os tickets estão já à venda. Para quem quiser, pode comprar online pelo site do centro, ou então a Silma ou na biblioteca, alguém que queira já fazer essa reservação. Que fiquem à vontade. Vamos começar aqui pela nossa leitura inicial e depois o nosso colega do vinho Ceifa de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 41, recursos. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus Lucas, capítulo 12, versículo 15. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituiremos na lembrança a imagem de nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga dos nossos próprios deveres, sem que isso nos incente as obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontramos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidades, entendimento, cultura, relações e possibilidades outroras que sejam detentoras em favor dos outros, porquanto pelas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permanecemos às menores oportunidades de ajudar que nos oferecem na experiência cotidiana, aproveitando-as quando possível, porque estão sendo realmente depositadas no fundo do serviço do próximo, no banco da vida. A carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade que tenhamos direito, sem que haja da nossa parte nem mesmo a preocupação de secar. Que assim seja. Paizinho querido, aqui estamos mais uma vez, com muita gratidão
pela experiência de um novo dia em nossas reencarnações, pela possibilidade de podermos estar aqui unidos com uma finalidade de melhorarmos, aprendermos, melhorarmos a nós mesmos. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos ser mais humildes, possamos ser o servo bom, o servo do bem, que nós possamos utilizar as nossas horas, os nossos tempos a serviço do bem, em prol do próximo. Que nós possamos intensificar as nossas intenções, a nossa consciência, melhorando cada vez mais a nós mesmos e, especialmente, esse mundo onde vivemos. Assim, Senhor, vamos enfrentando as dificuldades, mas sempre necessitamos da ajuda dos bons espíritos, nossos guias que Tu envia para nos orientar. Fortaleça-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza, para que nunca esqueçamos de Ti, para que sempre possamos ter a tranquilidade de sermos o homem bom, aquele que está pelo menos se esforçando para levar o Evangelho de Jesus à frente. Obrigado, Senhor, pelos familiares, pelo papai, mamãe, irmãos, irmãs, todos os familiares em si, os amigos, os mais chegados, os que não são tão chegados. Fortaleci, Senhor, a cada um, para que nós possamos estar unidos na comunhão de bem. Permita-nos, Senhor, os trabalhadores que se esforçam para levar a luz, por tudo que nos permite, Senhor. Aqui queremos agradecer a oportunidade, abrimos nossos trabalhos, agradecemos bons espíritos que nos acompanham e possam influenciar o Volney da melhor forma, que nós possamos estar com os corações e ouvidos abertos. Obrigado. Que assim seja. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos ilumine e que nós possamos tirar algumas reflexões desse estudo, desse capítulo, Servo Bom da Boa Nova. O livro Boa Nova é um livro fantástico. Não há como você fazer a leitura de uma página desse livro sem que, se você se deixar levar, você não se percebe no ambiente que você está. Você, como se transporta para os acontecimentos, como se você estivesse lá, da profundidade que é as colocações do Evangelho através desse livro para nós. Então, você vai lendo e é como se você estivesse presenciando, visualizando os acontecimentos aqui descritos, né? Esses embates entre os apóstolos, porque a gente pensa assim que os apóstolos, lógico, eram espíritos preparados para aquelas missões que eles tinham que desenvolver, mas não por isso que eles não traziam a mesma problemática que nós trazemos, porque nós somos servos, né? E nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para servir, e para quem sabe, ao final desta encarnação, possamos ser servos bons,
por enquanto nos colocamos na posição de servos, porque, segundo Jesus mesmo relata nessa obra, todos somos servos do Senhor. Então, estamos na posição de servo. E Jesus, no Evangelho, ele mesmo retifica isso quando ele diz assim: eu vim para servir e não para ser servido. Quer dizer, ele se coloca na posição também de servo, para servir. E assim nós devemos fazer essa reflexão de que nós estamos trabalhando, nós estamos nessa batalha de sermos servos nesse momento e buscarmos servir nas menores coisas que se apresentem no nosso dia a dia. Então, as situações que se apresentam na nossa família, as situações que se apresentam ao nosso trabalho, as situações que se apresentam aqui na Casa Espírita, quando nos encontramos. Então, a cada momento da nossa vida, a cada situação que se apresenta, nós, quanto mais tivermos nos aprofundado nessa reflexão de servo, mais nós vamos entender qual é a nossa responsabilidade, como nós podemos agir, auxiliar, para que sejamos bons, né? Servos já somos, agora nós estamos buscando ser servos bons. E isso só vai acontecer na medida que nós nos propormos a servir. Esse é o nosso objetivo. Mas simplesmente servir de olhos fechados, não. É servir de uma maneira que você compreenda. Como nós vamos ver nesse estudo daqui. Esse estudo aqui, basicamente, ele fala de posse de bens materiais. E aí? As posses dos bens materiais dependem para quem você pede, e tem alguém que vai dizer, não, nós temos que dividir em igualdade para com todos. Tem outros que vai dizer assim, não divida em igualdade, porque nós não estamos em capacidade igual de administrar esses valores. E se derem a mim, por exemplo, talvez o meu objetivo seja comprar carros de luxo, que não vai trazer nenhum benefício. Se derem ao meu companheiro, meu vizinho, talvez ele vai comprar tudo em droga, o outro vai comprar tudo em álcool, o outro vai comprar tudo em casa. Então, cada um de nós tem um objetivo. E se dividir por igualdade esses valores, nós não vamos saber administrar, porque nós não estamos preparados. Quando nós vamos adquirindo valores, seja espiritual ou seja material, e nesse caso aqui estamos falando dos valores materiais, das riquezas, conforme vamos adquirindo e a dificuldade que há em adquirir um bem, você vai valorizando e você vai dando o devido valor. Então, os bens materiais não tem nenhum problema de você possuir. No livro Fonte Viva, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no item 47, que ele fala sobre a autolibertação. A autolibertação do espírito, se autolibertar da matéria e visualizar mais o espiritual. Por quê? Desde que nós fomos criados lá no planeta primitivo, a nossa preocupação sempre foi com bens materiais para a nossa manutenção. Então, naquela época, nós procurávamos matar um animal para fazer a manutenção, a alimentação, a procriação, e nessa manutenção nós procuramos caverna para nos proteger. Então, nós estávamos 100% voltados para a parte material. Aí viemos para um planeta de primitivo, para prova e expiação, e continuamos agora com a busca material. Então, nós morávamos numa caverna, passamos a um barraco, a uma casa, e assim fomos. E agora já temos casas de luxo, temos apartamentos de luxos, e tudo isso. Tudo conquistado graças ao esforço e à inteligência do homem, através de uma lei de Deus, que é a lei do progresso. Então, vamos observando que os valores materiais não são um problema. Você pode possuir quantos bens materiais você puder, desde que seja dentro da moral cristã, que você adquira resultado do seu esforço, do seu talento e do seu trabalho, isso não tem nenhum problema. O problema passa a ser depois que você está de posse dos bens materiais e agora você está na posição de fazer com que esses bens materiais sejam úteis para você e para os seus semelhantes, sem que você tenha que distribuir. Porque se você distribuir, você pode estar dando poder a alguém que não saiba administrar. Mas você administrando, faça com seus bens materiais, gere recursos para terceiro. Porque se seus bens materiais não gerar recursos ou benefícios para terceiros,
você está entrando num campo do egoísmo. Porque o que você faz? Você segura tudo para você, você coloca todo no seu cofre e diz, não, esse é meu. É como o agricultor que queria produzir mais e pôr no celeiro, e nem sabe que ainda hoje Deus vai ceifar a sua vida. Então, não é o problema dos bens materiais não é possuir, e sim é o que eu vou fazer com esses bens materiais, como que eu vou auxiliar para que outras pessoas se beneficiem. Porque se eu tenho bens materiais, será que Deus é injusto para aquele que não tem? Ou será que eu tenho merecimento por outras encarnações que eu trabalhei, que eu fiz por onde? Porque se nós acreditamos na imortalidade da alma e na reencarnação, nós tivemos outras vidas para trás, e nós já trabalhamos, e nós já fizemos por merecer. Então, a gente vê dentro da nossa sociedade de imigrantes, que tem alguns imigrantes que facilmente se dão muito bem, eles ficam, vamos dizer assim, aqui entre nós, ricos, compram casa, compram aqui, compram no Brasil, e tudo corre. Tem um outro imigrante do lado que faz o mesmo trabalho, que tem até mais tempo de trabalho aqui na América, mas as coisas não fluem para ele na mesma direção. Será que Deus é injusto? Ou será que é uma questão de merecimento, que cada um de nós vai trabalhando e adquirindo tanto bens materiais como bens espirituais, não pelo tempo que tenhamos vivido na Terra, mas sim pelo bem que tenhamos praticado ao nosso semelhante e pelo trabalho honesto que nós praticarmos. E aí, nesse capítulo do servo bom, a gente encontra o mesmo problema, porque, inicialmente, nós temos uma discussão, né, que é a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo à contenda injustificáveis. Por que os apóstolos tinham essa discussão? Será que os bens materiais são bons? Não são? Tem que dividir com os pobres, em igualdade. E Jesus tinha que ir lá e resolver o questionamento. Então, nós vamos ver nesse livro Fonte Viva, no item 47, que eu já citei, que ele diz, Emmanuel pega uma passagem de Timóteo, onde ele diz assim, nada trouxemos para este mundo quando nascemos, e nada levaremos, afirmo que nada levaremos. É uma coisa lógica, né? Todos nós sabemos que nascemos, como criança, não trouxemos material, né? A gente precisou de alguém que nos aconchegasse, alguém que nos amasse, que cuidasse, e assim a gente foi vivendo. Então, ele afirma, nada trouxemos e nada levaremos daqui. Viva com tudo o que lhe é possível, como se nada tivesse. Ora, é uma explicação de Emmanuel para nós vivermos com os bens materiais, com todos os bens materiais que nos forem possíveis, mas como se nada tivéssemos, porque ao desencarnar, nada levaremos. Então, nós passamos a situar os bens materiais como uma ferramenta necessária para a sobrevivência e o desenvolvimento do espírito, mas não nos apegarmos com egoísmo, porque não levaremos conosco. Aí Jesus chega e ele encontra com o jovem rico, e o jovem rico pergunta a Jesus, o que eu tenho que fazer para merecer o reino dos céus? E ele disse, olha, amar a seu pai e a sua mãe, não mentir, não roubar. Ele disse, mas tudo isso eu já faço. Daí Jesus falou, então pega todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Ele falou, isso eu não posso fazer, como é que eu vou dar meus bens a um pobre? Então aquele jovem mancebo, ele não compreendeu. Jesus não estava falando para ele se libertar. Essa era a palavra, dar aos pobres, é se libertar de tudo, dar tudo o que você tem. Mas não era se libertar dessa forma. Se você for tirar o verbo da palavra, você vai ter uma interpretação diferente, que era, faça com que os teus bens gerem benefício ao teu semelhante e me siga, porque daí você vai estar de acordo com o evangelho, mas sem ter que se desfazer dos bens materiais. Os apóstolos pegaram esta passagem. Então, eles se firmaram de que, para você ser merecedor do reino de Deus, você tinha que doar todos os seus bens.
Então faz sentido dos apóstolos quererem, como a gente vai ver no slide seguinte, que eles queriam que você doasse tudo, ficasse só com uma camisa. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entregar de todos os bens aos necessitados. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém devia possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação, tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Da onde que os apóstolos trouxeram essas informações? Do jovem rico, porque Jesus disse, doa todos os seus bens e me segue. Então, para eles ficaram com essa informação na cabeça, e eles vêm trabalhando, que os bens materiais é prejudicial. Não. Aí Jesus vai explicando para eles como é que realmente tem que fazer esse funcionamento dos bens, né? E eles trazem com eles. E se nós formos pegar estas passagens de Felipe, de Tadeu, nós vamos estar propagando uma inverdade. Nós vamos estar condenando os bens materiais quando nós não conseguimos mais viver sem os bens materiais. Sem um carro viver aqui, não tem como. A gente, dependendo do trabalho, você não tem ônibus, você não tem trem para os endereços que a gente precisa ir, então é um bem material necessário. A tua casa, para a tua segurança, para a segurança da tua família, dos teus filhos, como que você vai ficar sem uma casa? É um bem material. Então, você vê que não faz sentido você se desfazer dos seus bens materiais em benefício da espiritualidade. Mas, Emmanuel fala que se nós queremos fazer a nossa autolibertação do espírito, se libertar da matéria, aí sim, nós começamos a fazer um curso de vida para saber que o material é necessário e nós podemos usar agora, enquanto estiver, mas que na medida das nossas possibilidades possamos fazer esses bens materiais gerar benefícios a terceiros. Mas será que são só os bens materiais? Não, não são só os bens materiais. Nós poderíamos estar falando de bens espirituais. Nós temos um livro que se chama Autolibertação, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de... Fugiu o nome, mas tudo bem. Esse livro tem uma personagem que se chama Maria Leonor. Divaldo Pereira Franco, Autolibertação. E tem uma personagem que se chama Maria Leonor. Ela nasce pobre, na periferia de uma cidade grande do Brasil, por volta de 1940, e ela tem uma vida inteira servindo. Ela não tem valores materiais. Ela é uma senhora que lava roupa para a sua sobrevivência e para sustentar seus filhos. E ela vai auxiliando as pessoas daquela área que ela vive, que é uma área de periferia, esquecido pelos políticos e pela social, que deveria cuidar, mas que é um outro assunto. Na verdade, o que sobra? Sobra a periferia, e aqueles que vivem ali vão se auxiliando um ao outro, como se todos fossem irmãos. Então, ela, sem possuir valores materiais, mas ela tem o dela, o particular, o tempo dela, a disposição, a ideia de servir, o objetivo de estar auxiliando o teu semelhante sempre. Porque senão, se nós falarmos só aqui de bens materiais, vai dar a impressão de que, bom, para nós que não possuímos os bens materiais, estamos livres de ter que auxiliar. Não. Nós que não temos os bens materiais, nós temos o que essa personagem descrita por Divaldo Pereira Franco tem, que é tempo, e mesmo que não tivesse tempo, ela encontrava tempo, ela deixava os seus afazeres e ela ia auxiliar. E é uma passagem linda dela, porque ela é auxiliar de parteira, ela auxilia nos partos, nos nascimentos, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o médico. Depois a parteira vem a falecer num acidente de carro, ela se torna a parteira, mas o trabalho no bem dela é tão elevado nesta encarnação citada nesse livro, que ela se torna parteira. E ao se tornar parteira, ela recebe o auxílio de um espírito de luz, o espírito de Cecília, de Santa Cecília, e começa a auxiliar ela. Então, tem alguns partos complicados que ela não se atreve a fazer, porque ela não é formada, ela não tem diploma, e ela ia incorrer contra a lei,
E aí ela se retira em oração e a Cecília diz para ela, vai que eu vou te ajudar. Primeiro você passa na farmácia e compra tal medicação. E depois você vai para a casa da pessoa, dá essa medicação, e depois nós vamos fazer o parto dessa criança que vai nascer. E assim transcorre, ela vai dando continuidade no seu trabalho espiritual, a autolibertação dela, mas sem posses materiais. Então, são dois caminhos, e ou nós estamos no caminho dos valores espirituais, ou no caminho dos valores materiais. Se nós tivermos posses, nós podemos auxiliar financeiramente ou com coisas materiais. Se nós não tivermos, nós vamos auxiliar com a nossa boa vontade, com a nossa disposição, com o nosso tempo, com a nosso trabalho voluntário e com a nossa caridade. Então, ninguém está isento de fazer essa autolibertação, que é para todos nós. E quando o pobre surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi. É aqueles pobres que se apresentam pobres, mas que não são, eles só querem tirar vantagem. Corre muito nas igrejas, nas casas espíritas, alguém que vem e diz que está precisando, se faz uma campanha, e aí a pessoa, em vez de usar o dinheiro para aquilo que realmente era destinado, ela usa para outras finalidades. Na verdade, o Levi está fazendo um questionamento para as nossas reflexões. Olha, se alguém aqui precisar de ajuda, procure a direção da casa espírita e vamos ver de que melhor maneira possamos auxiliar. Porque nem sempre arrumar o dinheiro é a solução. Às vezes a gente precisa de uma orientação, a gente precisa só orientar a pessoa para resolver o problema, às vezes uma indicação. Tem várias maneiras, mas Levi está fazendo essa reflexão. E ele continua dizendo, conheço homens abastados que choram na coleteria de Cafarnaum com miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Bom, os primeiros, segundo Levi está constando aqui, é aqueles que não querem pagar os impostos e que são ricos, mas se transvestem de pobre, fugindo da responsabilidade. Não cabe a nós julgar as ações de cada um. Cabe a nós sabermos que nós vamos responder pelas nossas ações. No segundo, ele diz, eu sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e que são proprietários, aqui diz, de terras dilatadas. Nós poderíamos trocar, porque isso foi escrito há muito tempo, né? Nós poderíamos dizer assim, proprietários de fortunas dilatadas, pessoas que têm verdadeiras fortunas nas mãos, adquiridas pelos seus talentos dentro da moral cristã, não estamos aqui questionando a aquisição das fortunas, e que estendem a mão à caridade. Então, tem muita gente. Essa reflexão é importante, nós não julgarmos os ricos, porque nós não os conhecemos, não julgar as pessoas, porque nós não os conhecemos, as pessoas públicas que nós conhecemos, que poderíamos citar aqui hoje, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Neymar, Sadio Mané, LeBron James. Vocês conhecem as obras sociais desses 5? Porque esses 5 atletas são os que mais têm obras sociais. Estão entre os 5 os mais ricos, entre os atletas, é verdade, mas não importa. Você não ouve uma notícia falando do Instituto do Neymar, que atende centenas de milhares de crianças lá em São Paulo, ou da Serena Williams. Se você vê Serena Williams, você sabe que é alguma coisa do tênis. Mas e as obras de caridade que ela faz? Será que eles não podem ser enquadrados como servo bom? Porque eles estão fazendo a fortuna adquirida através do dom que eles têm para praticar determinadas atividades, e essas fortunas revertidas em benefício dos necessitados. Então, isso são os considerados, desse ano, os 5 que têm maiores investimentos nas obras sociais. O que mais me chama a atenção é esse Sadio Mané, que é do Senegal, e ele ganha 40 milhões de dólares por ano, hoje, né, nesse ano de 2024, o salário dele é de 40 milhões de dólares, e você imagina, 40 milhões de dólares, se viesse na minha cabeça, nossa, eu ia fazer, não, para tudo. Não o Sadio Mané. O Sadio Mané construiu um hospital, construiu uma escola, construiu um posto correio, durante a pandemia distribuiu 73 dólares para cada morador da vila
que é Bombali, a vila que ele veio, ele distribuiu esse dinheiro para cada um, para cada morador lá, cada família, né, não cada morador, a cada família de Bombali, ele distribuiu $73, e ele tem um relógio que custa 10 ou 15 dólares, um relógio simples de plástico, e ele diz, marca a hora igual um Rolex. O meu carro é um carro comum, anda que nem a Ferrari. E ele disse assim, o que me tornaria melhor se eu comprasse uma Ferrari, ou 10 Ferrari, ou 2 aviões? No que me tornaria melhor? Mas auxiliar o meu povo, eu contribuo para o melhoramento do mundo. Então, é uma história assim que você diz, pô, tem muita gente fazendo bem, e muita gente, esse é fácil de citar, 40 milhões de dólares no ano, é fácil de construir. Mas e a mulher lá de São Paulo que faz pão para distribuir na vila? Que começou fazendo um pão para a amiga da filha, depois passou a fazer 200 pães e distribuía no bairro todo. Depois todo o bairro se uniu a ela, fazendo doações para que o dono do supermercado, o preço que ele pagava da farinha para o distribuidor, ele passava para ela, sem lucro nenhum, para que ela pudesse fazer os pães e distribuir para os pobres. Então, tem muito servo bom trabalhando, nós não temos conhecimento, assim, de uma amplitude maior, por isso não cabe a nós julgarmos quem faz, quem não faz, porque no final das contas é entre eu e Deus. Aquilo que eu faço é aquilo que eu vou ter que prestar conta. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração, mais uma observação aí de Levi, né? Tudo isso é verdade, redarguiu Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspira sempre nos momentos oportunos, e não é por esta razão que devemos abandonar realmente os desamparados. Claro, não é uma proposta de abandonar os desamparados, é uma proposta de nós refletirmos, estarmos conscientes, ajudarmos sempre que precisa, mas não vamos ajudar quem não precisa. Nós temos a capacidade de refletir, de pensar, realmente a pessoa precisa? Porque, olha, eu venho aqui dizendo para vocês que eu estou em dificuldade. Aí eu estou com um iPhone de última geração, o meu carro é uma Mercedes ou uma BMW, que é assim, que são os nomes que mais chamam a atenção de nós brasileiros, né? Aqui para os americanos não tem a mesma conotação. Será que eu estou precisando de ajuda ou eu estou precisando de uma orientação de reorganizar as minhas contas? Porque eu estou comprando coisas de luxo e não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Então, ele está dizendo aqui que não é para nós esquecermos dos desamparados, mas sempre com o senso de observarmos, né? Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante do nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar. Vigilância. É imprescindível não viciarmos os sentimentos de piedade ao ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Então, se nós nos deixarmos levar muito por ajudar, sem fazer uma reflexão se realmente precisa, nós vamos deixar que se vicie os sentimentos. Porque nós vamos ajudar quem não precisa. Nós vamos ajudar alguém que vai pegar aquele benefício financeiro que a gente conseguiu arrecadar a custos, às vezes, de um jantar, ou às vezes a custo de doação de $10 de cada um, e você vai dar sem pensar para alguém necessitado, que depois vai usar esse dinheiro para droga, ou para álcool, para qualquer outra coisa. Então, eles, olha, é justo que a gente tenha esse cuidado, essa preocupação com os necessitados. É mais do que justo, né? Os mendigos têm uma função, têm um ensinamento que eles trazem para nós. Por que eles estão mendigos? Porque eles não são, eles estão. É esta encarnação. No livro Céu e Inferno, tem a mendiga lá, descrita por Allan Kardec, e que ela tem uma vida de mendigagem de 70 anos, até que ela sofre um acidente, cai num poço e vem a desencarnar. E daí ela vem à reunião mediúnica de Kardec, em Paris, no Centro Espírita, o primeiro Centro Espírita de Paris, e ela é evocada, e ela vem, e ela diz assim, não, eu não me suicidei, porque todos julgavam que ela havia se suicidado, que ela estava cansada daquela vida. E ela disse, não, eu não me suicidei, eu realmente caí, foi um acidente, eu não tinha razão para me suicidar.
Ela era mendiga, ela disse que ela não tinha razão, porque ela estava cumprindo uma programação que ela tinha que vivenciar uma encarnação como mendiga para resolver o problema de orgulho que ela trazia com ela. Porque numa encarnação anterior, ela havia sido uma rainha e ela havia abusado de todos os poderes que ela estava investida naquela encarnação, ela abusou desses poderes. E nessa encarnação ela vem como mendiga, como resgate. E aí ela fala na reunião mediúnica, conforme está lá no livro Céu e Inferno, e ela diz: vocês podem observar pela minha forma de comunicação que eu não sou nenhum espírito que não traga conhecimento intelectual para dar resposta a vocês aqui. E aí ela dá as orientações. Sempre que vocês forem fazer alguma tarefa, principalmente a você que me invocou, porque havia um amigo dela que havia invocado, que havia pedido permissão a Kardec para evocar esse espírito na reunião mediúnica, e ele teve essa autorização. Principalmente a você que me evocou, que era um médico, assim, médico e médium, assim, você, toda vez que você for atender um paciente, primeiro você faça uma oração e peça a minha ajuda. Não pense que você vai resolver sozinho. Você só vai resolver com a ajuda da espiritualidade. Isso dá uma reflexão para nós das nossas tarefas. Se nós fizermos uma oração, pedirmos o auxílio, pedirmos a proteção, não importa qual é a tarefa que nós nos propomos a fazer, sempre receberemos o auxílio. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Felipe, agarrando-se à letra dos ensinos, obtemperava, palavrinha meio complicada. Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico ao reino dos céus. Veja o que é quando você põe uma ideia na sua cabeça e você não está propenso, você não quer mudar. Para você, aquela é a ideia. É mais fácil o camelo passar pelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que um camelo? Camelo era o nome da linha que eles usavam para costurar os sacos de alimentos que eles usavam naquela época, né? Então, não é o camelo animal. E mesmo assim era muito difícil, porque imagine, pessoas idosas naquela época tinham 40 anos. E 40 anos você já tem o problema de visão, você já tem que usar óculos, passou dos 40 você já tem que ter um reforço. Então eles tinham dificuldade de passar linha no buraco da agulha. E por isso que ele diz, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos. E deixando-os entregue aos seus raciocínios próprios, guardava a oportunidade para um esclarecimento geral. Esse sempre, em todas as obras que lemos do Evangelho, Jesus sempre ele esperava o momento adequado para dar um ensinamento e que atingisse o maior número de pessoas, porque era uma verdade que deveria chegar até os dias de hoje. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade. Imensa, grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Cristo e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer o seu desejo ardente, procurou acomodar-se sobre um sicômoro. Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus, coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se, o Messias, admirando-lhe o porte nobre, simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia, altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia.
É um convite, imagine, Jesus convidando nós para descer da nossa árvore, né? Que ele quer a nossa companhia e que a nossa hospitalidade, o nosso recebimento. Então, cada vez que nós recebermos alguém na nossa casa, recebermos como se estivéssemos recebendo Jesus, porque nós nunca sabemos. Ah, mas é um parente. É um parente, mas como você recebe esse parente? Como você receberia Jesus? Porque nesse mesmo livro tem a passagem de Maria, o último capítulo, onde ela recebe um mendigo na casa dela. E esse mendigo era Jesus. Então, ao julgarmos pela aparência, era apenas um mendigo, mas Maria recebe e fornece comida. Mas, ao final das contas, não era um mendigo, era o próprio Jesus. Então, é uma reflexão de como receber a hospitalidade e para que essas pessoas estejam em nossa companhia, porque, por alguma razão, essas pessoas fazem parte da nossa vida. Por alguma razão, nós estamos vivendo junto. Não é por acaso. A pergunta é, o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que conhecer com as pessoas às quais eu estou convivendo? Essa deve ser a pergunta. Porque uma razão tem. E no livro Nas Voragens do Pecado, para não nos alongar, porque senão não vai dar tempo de concluir a palestra, quando o capitão da fé, o Luiz de Narbonne, desencarna e ele volta no casarão no qual ele acabou com os protestantes na época, a golpe de espadas, espiritualmente o casarão estava lá, e ele volta e ele reencontra, e aquela família espiritual que ele mandou matar era a sua família de uma encarnação anterior. Então, olha como que a gente reflete sobre quem são as pessoas que estão conosco hoje, o que elas representavam numa encarnação anterior. Eu não sei, hoje é só um amigo, na encarnação anterior era o meu pai, era meu irmão, era minha mãe, cabe em qualquer situação. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que sempre... Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu da sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, abraçou a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grandes escândalos da maioria dos discípulos. E aí os discípulos, né? Não se tratava de um rico que devia ser condenado, perguntava Felipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente, como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Quer dizer, eles estavam se questionando a eles mesmos, porque Jesus estava ali com o Zaqueu. Então, era um questionamento que eles traziam. É a mesma coisa que nós fazemos na casa espírita. Mas como que vão fazer isso se não me comunicaram, né? Como se eu fosse a pessoa que devia ser comunicada de tudo. Como que vão fazer isso se ele é do dinheiro? Condenando mais uma vez o dinheiro, porque a informação que eles tinham era aquela do jovem rico lá, que ele disse, doa tudo e me segue. Então, eles achavam que para seguir Jesus não podia possuir dinheiro. Em breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe seduziria as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus, os seus discípulos, sob um vasto alpendre, a palestra versava sobre a nova doutrina, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas. Vejamos aqui, riquezas criminosas do mundo. O publicano esclarecia em toda a sinceridade de sua alma. Quer dizer, Jesus critica as riquezas criminosas, aquelas adquiridas ilegalmente e aquelas que são amontoadas em celeiros ou em cofres para que não gerem benefício para terceiro. E na continuação da leitura, o Zaqueu se dá pressa em afirmar, Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável,
mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro que de modo que represente benefício para todos os que me rodeiem na vida, compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criações de animais e de cultivo incessante da terra, até de Jerusalém. Muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Então, nós vemos aqui a colocação de Zaqueu. O que ele fez com a fortuna que ele possuiu? Ele passou a produzir mais animais, passou a plantar mais, para empregar mais pessoas necessitadas. Então, aqui fica claro para nós, quando ele diz assim, os bens materiais devem gerar benefícios a terceiro. Então, porque senão, nós imigrantes que estamos aqui, estamos trabalhando nesse país, e nós pensamos ou comprar uma casa aqui, ou comprar uma casa no Brasil, mas se você é cristão, você vai adquirir bens materiais, mas como que eu vou viver depois dos 65, quando as forças físicas já não me ajudarem mais para trabalhar? Porque vai chegar um tempo que eu já não terei mais força para trabalhar. Eu vou ser um peso para a sociedade, ou eu vou me precaver e vou comprar bens materiais agora. Mas se eu comprar bens materiais, eu vou estar adquirindo propriedades, e isso não é de acordo com o evangelho do Jesus. Não é de acordo com a letra do evangelho, mas é de acordo com o verbo. Não seja um peso para a sociedade, é uma lei de Deus. Não seja um peso. Auxilie sempre que você puder. Seja um servo, seja aquele que serve. Faça aqueles valores que você tenha, faça gerar benefícios. E nós poderíamos pegar um exemplo bem simples. Nós estamos aqui trabalhando, fazemos uma economia aí de 2 ou 3 anos, ou não sei, depende, vamos dizer que seja de 3 anos de trabalho de economia aqui, você consiga comprar um lote lá no Brasil. Aí mais 3 anos você consiga construir uma casa. Ah, mas você está adquirindo bens materiais, você é cristão, você não precisa disso, né? Você tem que cuidar dos espirituais. Mas aí, quando você comprou o terreno, você tem que fazer o registro no cartório. Você tem que fazer a escritura. Os funcionários dos cartórios têm filhos. Você pagando para fazer o registro, o cartório paga o salário deles. Eles recebendo o salário, eles pagam a escola dos filhos, pagam o mercado dos filhos. Então, há um movimento na economia quando você contrata um trabalhador. Então, os bens materiais que ele fala aqui tem que gerar benefícios. Se você tem dinheiro e se você vai comprar uma casa, ou 10 casas, ou 100 casas, não tem problema. Seu dinheiro é proveniente dos seus trabalhos, dos seus dons, não tem nenhum problema, você pode comprar. Porque o Zaqueu aqui, o que ele fez? Ele comprou mais terra, aumentou suas produções, gerou mais emprego, a paz de famílias que não tinham o que dar de comer para seus filhos. Aonde que está o erro nisso? O erro está se nós interpretarmos de uma maneira errada, pegarmos pela letra, que é doe tudo o que você tem. Se você doar suas economias, você não compra o terreno. Se você não comprar o terreno, você não constrói a casa. Se você não construir a casa, você não dá trabalho para o pedreiro, para o eletricista, para o pintor, para o encanador, para o engenheiro projetista, para o funcionário do cartório, para o funcionário da prefeitura, para quem faz as vistorias. Você viu como os bens materiais são benéficos e devem ser utilizados de uma maneira... A única coisa que ele condena é se esses benefícios forem de uma forma não dentro da moral cristã que nós conhecemos. Senão, não há nenhuma crítica sobre isso. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Mesmo ele sendo o patrão, o dono, o que tinha o poder material, sempre esteve à disposição de servir os seus próprios servos naquilo que eles precisavam, sem que ele passasse a fortuna para os servos gerenciar, porque aí ninguém sabe o resultado. Poderia ser um resultado positivo, mas também poderia ser um resultado negativo. E essa não é a proposta. A proposta é, como ele coloca aqui, sempre me encontrei na posição de servir aos meus próprios servos. Então, aqueles que eram trabalhadores da vinha dele,
ele servia a eles com aquilo que ele precisava. E ele diz que ninguém passava por suas paragens ou por suas terras sem que se alimentasse e levasse o alimento mínimo. Então, esse Zaqueu, ele era rico, mas ele não era avarento, ele não era egoísta, ele não trancava sua fortuna num cofre, ele fazia com que a sua fortuna movimentasse a sociedade. E esse é o convite que ele está fazendo nessa leitura para nós, materialmente, fazermos com que o material seja o auxílio do desenvolvimento do espírito. Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Esse quadruplicadamente era uma lei da época, era uma lei social da época. Se você causasse qualquer prejuízo a alguém, a justiça, a lei já determinava que você tinha que pagar 4 por 1. Então, eu tirei 10 mil do meu irmão, você paga 40 mil para o teu irmão. Essa era uma lei da época, por isso que ele fala, vou dividir a metade dos meus bens e vou indenizar 4 por 1 aqueles que eu haja, se é que tem alguém que eu haja prejudicado. Jesus o abraçou com um furtuoso sorriso e respondeu, bem-aventurados és tu, agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Quer dizer, você vê, se o Zaqueu teve a sua verdadeira salvação, e se ele era rico, a riqueza não é o problema, o uso da riqueza, né? Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar as suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferradas às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias. Estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico no mundo, confessadamente publicano e pecador. Publicano e pecador porque eles consideravam que todos os publicanos eram pecadores. Na verdade, todos nós somos publicanos nesse caso, todos nós somos pecadores. Todos nós temos responsabilidades a resgatar. E como o dono da casa se ausentara da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e os outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? E por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Essas eram as perguntas que os apóstolos estavam fazendo e que provavelmente nós faríamos hoje, se nós abríssemos um debate entre nós íamos formular essas mesmas perguntas, ou perguntas parecidas com essas. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis e mendigos? Esse miseráveis e mendigos, ele quer dizer que se nós dividíssemos a fortuna em igualdade, essa fortuna transformaria nós, aqueles que sabem administrar o dinheiro, voltariam a ser ricos. Aqueles que não sabem administrar o dinheiro, gastariam todo o seu dinheiro naquilo que os prazeres do momento lhe chamassem atenção. Então ele disse, olha, o evangelho não é para transformar todo mundo em miserável, todo mundo em mendigo. Qual a esmola maior? A que socorre a necessidade de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? Então, se nós formos distribuir o dinheiro ou dar em espécie, nós vamos estar resolvendo o problema de um dia. Se nós formos Zaqueu e darmos trabalho, nós vamos estar socorrendo por uma vida inteira, porque o trabalho você vai trabalhar sempre, e a esmola acabou. Você gasta aquilo ali e acaba, né? Então, e Jesus continua, no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos
ligam-se à existência a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são os seus mordomos fiéis em face do mundo. Então, as páginas desse livro nos trazem uma reflexão muito clara de qual é o nosso proceder diante dessa situação. E ele continua, Jesus continua explicando. Os apóstolos ouviram espantados Filipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem por que trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdamos em viciação do sentimento. Nós não podemos ficar viciados nos sentimentos do pobre. E ele disse, Jesus fala assim para ele, nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados. E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o maior infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria alimentação, ou de um pai carregado de filhos que lhe pedirem pão? A responsabilidade de cada um. E esse homem rico, o Zaqueu aqui, que ele empregou os seus recursos para produzir mais, será que ele não é um nosso irmão em Cristo? Ele está auxiliando aos outros, só porque ele é rico, ele não é nosso irmão, mas ele faz mais o bem do que nós fazemos, ou do que os apóstolos faziam naquela ocasião. E em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, impulsionado por um júbilo insopitável. O chefe publicano de Jericó acrescentou, apresentou seus filhos a Jesus e mandou que os seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantavam hinos de cariciosa aventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando esternecido e generoso o olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, o servo bom e fiel é aquele que vai fazer bom uso de tudo aquilo que chegar à sua mão. Nós aqui falamos de bens materiais, poderíamos trocar essa reflexão de bens materiais para bens espirituais, poderíamos trocar para filhos, para companheiros de trabalho espírita, da casa espírita, fazermos bom uso daquilo que possuímos nesta encarnação, para chegarmos ao final desta encarnação e podermos ser considerados servos bons. E qual é o benefício de ser servo bom? No livro Céu e Inferno, no capítulo dos espíritos felizes, tem um espírito de um médico russo, no qual ele desencarna, e aí ele tem muita vontade de falar, e ele se aproxima da reunião lá de Paris, e daí quando eles invocam o espírito dele na reunião, ele diz assim, não, eu tava querendo falar faz tempo, vocês não me deixaram falar, eu queria falar. A gente sabe que esse é um procedimento normal, quando o espírito se aproxima da reunião mediúnica, e ele quer falar, mas nem todos podem falar, porque não há tempo, mas quando houve tempo, eles deixaram que esse médico falasse. E daí ele fala que ele veio ali para ajudar. Aí o dialogador da reunião mediúnica pergunta para ele, mas com o que você pode ajudar? No que vocês precisarem. Jesus já me autorizou a ajudar vocês no que vocês precisarem. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. Muito bem. Aí o dialogador continuou fazendo perguntas a ele.
como foi o seu desencarne, a sua passagem de encarnado para desencarnado? Ah, não, foi rapidamente. Foi rapidinho, já me desvencilhei daquela roupa lá, deixei para trás, já estava livre, estava desperto, e ainda de benefício, todas as pessoas que eu ajudei quando encarnado e que já viam desencarnados, as pessoas que eu ajudei, elas vieram me receber. Estavam me dando boas-vindas no mundo espiritual. Então, isso está à nossa disposição, essa literatura, no livro Céu e Inferno, para nós lermos o capítulo todo e vermos que todo o bem que nós fizermos, todas as obras em que nós estivermos servindo como voluntário, será o nosso advogado no momento que nós formos desencarnar. Então, essa possibilidade de querermos fazer uma volta para o mundo espiritual equilibrada e tranquila, ela vai se dar. Ela vai acontecer, mas desde que nós estejamos no compromisso de servir, no compromisso de sermos o servo, aquele que está na posição de servidor, de voluntário, e sempre tendo um entendimento que eu não estou servindo a casa espírita, eu não estou servindo ao presidente da casa espírita, eu não estou servindo a causa, eu estou servindo a mim mesmo. Eu, como espírito, é que preciso fazer minha autolibertação da matéria. Muito obrigado a todos, tenhamos um bom dia e que Deus nos abençoe. Boa reflexão. Obrigado. Então fica a pergunta no ar, que fica, pelo menos para mim, o que é que a gente pode fazer com os bens materiais? Será que eles ficam ao nosso mercê ou nós ficamos à mercê dos bens materiais? Essa é realmente a pergunta. Que não sejamos escravos do material, que façamos o material parte das nossas vidas, porque é essencial às nossas vidas. Não podemos ser naivos ao ponto de dizer que não precisamos do material. Nós precisamos do material, do bem-estar. É uma conquista do ser humano, mas que façamos deles também algo apropriado para com o outro. Eu li esta semana algo sobre o dom, e aqui fala-se muito hoje sobre o dom, e nessa explanação falava, o dom não é algo que a gente nasce com ele. Nós temos essa percepção de que, fulano tal nasceu com um dom. Ele nasceu com um talento. Ele só se vai desenvolver no dom quando ele é doado. Aí sim, é o dom que está a ser transformado, esse talento que é nato do Espírito, que nasceu com o Espírito. Ele vai se transformar em dom no momento em que o Espírito vai compartilhar esse talento. E então o dom se transforma porque é doar, é doação. Foi muito interessante isso. Então fica só esse à parte. Temos outro anúncio. Vai haver no dia 11 de maio o Dia das Mães. Estão todos convidados. Podem comprar ingressos com a Silma, com a Regina, lá na biblioteca. Estamos disponíveis. Temos também o nosso almoço. Online também, né? E online também, exato. Eu agora não tenho, mas lá na livraria está o site. Temos também o das crianças, não sei se as crianças, jovens, não é? Acabaram de chegar. Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre o vosso evento? Samuel, você não tem nada, meu filho, a acrescentar? O Samuel tem morangos para vender ali na frente. Então, porque eles vão fazer um retiro, que é sempre uma comemoração sobre o retiro dos jovens, e a gente compartilha com eles também. Então, vem cá, Samuel.
Dá aqui uma explicação. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós temos uns coisinhas para vender, não tanto igual a semana passada, mas a Alicinha aqui fez um brigadeiro com morango dentro, gostoso demais. Quanto custa? $4 cada. Então, eu espero que vocês suportem a gente de qualquer jeito que se puder, tá bom? E para Muito que obrigado. é? Pra que é? É pro retiro, que nós vamos ir mais durante o Memorial Day Weekend. Retiro dos jovens? Dos jovens, sim, o retiro dos jovens. Que nós ficamos lá 3 dias, o final de semana, sem celular, sem nada, só nós juntos, aprendendo, conectando com Jesus. O celular é a parte mais difícil. Eu pensava a mesma coisa, mas não. É fácil. Muito obrigado, gente. Fica aqui o convite para todos partilharmos e colocarmos o nosso dom, então, em doação, em prol de todos. Esse é o convite. Senhora, você faz a nossa oração final, por favor? Bom dia a todos. Falar em dom quando eu vendo desde os 13, né? E aí, escutando isso, em alguns treinamentos com jovens, e fico vendo, eu usava sempre a palavra assim, a frase, nem sei de quem que é, maior é o que serve. Se você tem dificuldade de vender, ele fala dos bombons, tem dificuldade de vender, lembra disso. Maior é o que serve. Deus veio aqui, está aqui conosco, quando a gente tem alguma dificuldade de colocar em prática o nosso servir, o nosso dom, explorar os nossos talentos, lembrar no nosso dia a dia que a todo momento a gente está ou vendendo algo ou servindo alguém. E o ato de vender, de falar dos nossos trabalhos, de falar da nossa inteligência, de tudo aquilo que a gente aplica no nosso dia a dia, é servir. E a gente se torna maior quando a gente está disposto a servir. Agora chegaram as criancinhas. Esperando comigo. Então, vamos agradecer a Deus, a todos os espíritos benfazejos que estiveram aqui conosco, que estes mesmos estejam conosco no nosso dia a dia, nos intuindo, nos fazendo lembrar desse momento, nos dando força na nossa semana, a cada minuto da nossa jornada, para que a gente lembre que nós não estamos sozinhos, e servir não é um ato que se faz só. Que Jesus, em sua imensa luz e amor por nós, a gente consiga transformar os nossos momentos de união e nos sentirmos fortes. O que nos aconteça durante a nossa jornada, a gente se sinta cada vez mais fortalecidos. Sempre tem alguém que vai precisar do nosso poder de servidão. E sempre que a gente pensar que nós somos grandes ao servir, nós vamos conseguir servir melhor. Que Jesus nos acompanhe no dia de hoje e na próxima semana, que estejamos sempre firmes e fortes durante a nossa jornada e contando sempre uns com os outros. Que assim seja.